nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que Deus nos abençoe para que possamos mais uma vez ouvir a santa palavra dele com atenção, temor, e que ela possa ser aplicada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos mais uma vez em Mateus, capítulo 6, versículo 10, parte A. Quando faremos a última mensagem referente à segunda petição da oração do Pai Nosso, que é: venha o teu reino. Mateus 6, 10, parte A. Leiamos. Venha o teu reino. Mais uma vez. Venha o teu reino. Amém. Vamos orar. Senhor, nós já pedimos ao Senhor que estivesse conosco ao longo de todo este culto, e nós cremos que a tua presença, ela de fato se evidencia nesta noite, neste lugar, porque o teu nome está sendo adorado mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós temos, portanto, a segurança de que nele nós podemos acessar o teu trono, trono de graça, para declamar os nossos louvores ao Senhor em forma de poesia, de orações, cânticos, e também recebermos do Senhor a instrução de tua poderosa e santa palavra. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor agora ilumine os nossos corações, ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos verdadeiramente compreender a tua palavra e sermos persuadidos por ela. E assim, Senhor, ao sairmos daqui, termos os nossos corações dispostos para fazermos a tua vontade em nossas vidas. Que a tua palavra seja prática para o nosso viver e que ela possa verdadeiramente influenciar a maneira que pensamos e a maneira como agimos. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então nós vamos, como eu disse, concluir esta série de exposições nesta petição. Nós estamos expondo a oração do Senhor, chamada e conhecida também de o Pai Nosso. E nós já fizemos algumas mensagens a respeito desta oração e também fizemos duas mensagens referentes à segunda petição, que é esta que nós acabamos de ler: venha o teu reino. Na primeira, nós apresentamos de maneira geral o reino de graça, glória e poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, hoje pela manhã, nós falamos sobre o reino de Deus dentro dos nossos corações, capaz de mudar o nosso interior para que nós possamos de fato e verdadeiramente adorá-lo e agradá-lo como ele requer de nós. E agora eu quero apresentar aos irmãos uma implicação do que significa orar, venha o teu reino. E eu quero dizer aos irmãos que, uma vez que fomos salvos pela graça do Senhor, fomos trazidos pelo poder de Deus para este reino de glória de Jesus Cristo, uma vez que Cristo mudou o nosso coração e agora Ele reina dentro de nós, nós agora, meus amados irmãos, somos chamados, impulsionados, para fazer com que esse reino se expanda. Por isso, esta última mensagem nos induz a pregar o Evangelho do reino, o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós devemos nos lembrar de que, primeiramente, nós estávamos presos a um reino demoníaco. Nós estávamos presos a um reino que é chamado pelas Escrituras de reino das trevas, império das trevas, cujo rei, cujo príncipe é Satanás. Pela graça de Deus na pessoa de Cristo, nós fomos arrancados deste império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Jesus Cristo, a igreja, a família de Deus, e nós recebemos agora um novo coração. Tivemos os nossos corações de pedra
dinamitados pelo poder do Evangelho, e agora temos um coração de carne, um coração manso, sensível, obediente à voz do Senhor. Nós que somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos disse em João 10 que as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas seguem as suas instruções. E as ovelhas do Senhor Jesus Cristo são aquelas responsáveis por pregar o Evangelho do Reino, por estabelecer neste mundo um modelo diferente de viver. Hoje eu postei nas minhas redes sociais uma frase do pastor John Stott, em que ele disse que se o nosso cristianismo ele não faz diferença na nossa cultura, no nosso mundo, ele é inútil. Sermos cristãos apenas de palavras não é o que o Senhor requer de nós, não é o que Cristo deseja de nós. O que Cristo deseja de nós é que nós saiamos para de fato anunciarmos o Evangelho do Reino, este Evangelho que mostra o governo de Cristo sobre todas as coisas, o governo soberano de Cristo, sobre cada área da vida humana. E os cristãos são a todo tempo chamados, como nos diz Pedro, para dar respostas àquelas pessoas que pedirem a razão da esperança que há em nós. E é por isso, meus amados irmãos, que nós somos chamados para discipular as pessoas. Indo, nós devemos discipular essas pessoas, fazendo novos discípulos, ensinando estas pessoas a guardarem as verdades da palavra do Senhor. Este é o ministério da igreja neste mundo. Enquanto avançamos, devemos dizer às pessoas a condição na qual elas estão afastadas de Deus, mortas em seus delitos e pecados, dizer a elas a respeito da depravação total que tomou conta de toda a sua vida, dizer a elas que sem Cristo elas nada podem fazer, dizer que elas estão perdidas, que elas estão enlaçadas pelo diabo, enganadas pelos seus próprios corações, e só há uma forma de se salvarem do inferno: Cristo Jesus, o Senhor, o único caminho, verdade e vida. Portanto, os nossos irmãos puritanos, quando interpretaram esta petição, eles escreveram no Catecismo Maior que uma das coisas que nós pedimos a Deus, quando oramos, venha o teu reino, é para que o Evangelho de Jesus Cristo se expanda por toda a terra. Inclusive, diz o texto do Catecismo, que nós devemos orar pelo povo judeu, porque os judeus também serão chamados, conforme a palavra, a pregação do reino do Senhor. Há ainda judeus que estão enganados pelo judaísmo e que precisam ser chamados, aqueles que são eleitos pelo Senhor, e nós cremos que estes eleitos serão chamados pela pregação do Evangelho. O texto do Catecismo também nos diz que, além dos judeus serem chamados, os gentios também devem receber a pregação da palavra do Senhor para que se convertam, para que, ouvindo a mensagem de depravação total, mas ao mesmo tempo a mensagem de redenção na pessoa de Cristo, o Espírito Santo possa tocar-lhes os corações de tal maneira que eles se rendam e se entreguem a este reino de graça, de glória e de poder. Meus amados irmãos, as pessoas só saberão que há um Cristo que pode salvá-las a partir do momento que a igreja anunciar a estas pessoas a razão da esperança que há em nós. A igreja não pode, portanto, ficar restrita, contida aos seus limites. Nós acabamos de cantar, juntamente com os nossos irmãos aqui, um cântico maravilhoso que diz: alargue as nossas fronteiras. E esta é uma oração que todo crente deve fazer. Nós devemos, de fato, clamar ao Senhor para que as nossas fronteiras sejam cada vez mais alargadas, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo avance sobre o reino de Satanás, para que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar nos corações das pessoas aquele lugar reservado para os eleitos de Deus. Por isso, nós somos chamados não apenas para cultuarmos ao Senhor neste espaço, para congregarmos juntamente com outros irmãos nesta igreja, mas nós somos chamados para testemunhar o nome do nosso Deus, Salvador e Senhor, Jesus Cristo, em todo lugar
e a todo tempo, quer seja oportuno, quer não. Porque é deste modo que nós seremos sal e luz neste mundo de tanto dissabor e de tanta escuridão, neste mundo que opera contra Deus, como nós vimos no sermão anterior, neste mundo em que os reis se enfurecem, que as nações se enfurecem contra o Senhor e contra o seu ungido, neste mundo em que as ciências, as pessoas, as ideologias, todos têm trabalhado para dinamitar o Evangelho de Cristo, para desonrar o nome do Senhor. Nós, meus amados irmãos, devemos, portanto, receber de Deus em nosso coração esta tarefa solene, sublime, que só os crentes podem fazer: expandir o reino de Deus. E não devemos fazer isto como os neopentecostais pensam que é o caso, sairmos por aí praticando as chamadas marchas para Jesus, pisando na terra, fazendo muitas vezes coisas ridículas, como, por exemplo, urinar nas esquinas das ruas para demarcar o território de que são pessoas crentes, ou entregar chave de cidades para políticos, dizendo: esta cidade é do Senhor Jesus. Não, a Bíblia não fala destas coisas. A Bíblia fala de um coração crente, genuinamente transformado pela graça, que agora, impactado por este santo Evangelho, deseja que outras pessoas também sejam impactadas por este Evangelho, transformem a sua maneira de ver o mundo, transforme a sua maneira de falar a respeito de Deus e das pessoas, e assim sejam verdadeiramente servas, escravas de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Portanto, meus amados irmãos, é uma mudança interna do coração, que promove algo externo em nós e que faz com que o brilho da graça, da glória de Deus seja visível. Portanto, ao orarmos, venha o teu reino, nós estamos, além de reconhecer a nossa incapacidade, como já falamos, além de reconhecer que nós fomos trazidos para o reino da graça de Cristo, como também já expomos, nós também estamos agora nos dispondo, apresentando-nos ao nosso Deus e Pai e a Jesus Cristo, o nosso Senhor, como missionários deste Evangelho. Nós oramos pelos missionários, nós contribuímos com os nossos missionários. Daqui a 3 semanas nós teremos aqui uma discussão, uma apresentação acerca das igrejas perseguidas. Mas nós nos esquecemos de que nós mesmos somos os missionários também. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos que vão para diversos países, que correm risco de morte nestes países, que são presos às vezes, passam extremas necessidades, mas nós não podemos perder de vista que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo deve começar a ser pregado ao meu lado. Porque se os irmãos se lembrarem da ordem de Atos 1:8, a ordem de Atos 1:8 é de que nós devíamos ser testemunhas, começando pelo que há mais próximo de nós. Primeiro na Judéia, depois em Samaria, e só depois pelos confins da terra. Primeiro nós devemos cuidar da nossa casa, para que depois possamos cuidar daquilo que está para além da nossa casa. E graças a Deus, pela graça do Senhor, a nossa igreja é uma igreja que vive este Evangelho da graça. Nós temos cuidado da nossa casa, nós temos cuidado de nós mesmos, para que agora possamos também cuidar daqueles que estão para além de nós. E agora nós devemos pensar, portanto, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, nós devemos sair fora da porta, devemos sair fora do nosso arraial, levando na nossa testa aquilo que ele chamou de vitupério, que é uma inscrição, uma marca no nosso rosto, de que nós somos crentes. Há um hino muito bonito do nosso hinário que diz: direi ao mundo que sou crente. Direi ao mundo que sou crente. E de fato é isto que nós devemos fazer: testemunhar a grandeza da glória, da graça de Deus. Quando nós oramos, portanto, irmãos, venha o teu reino,
Nós estamos fazendo aquilo que Isaías fez quando teve a sua santa visão, no capítulo 6. Ao perceber a grandeza da glória de Deus, ao perceber a sua incapacidade, ao reconhecer que ele nada podia, Senhor, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito numa cultura impura também, e agora os meus olhos viram o Senhor que é santo. O que eu devo fazer? Deus então purifica Isaías com a brasa que tira do altar, toca os seus lábios, e ao ser purificado, ao ser modificado no interior do seu coração, ele então diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus amados irmãos, quando o reino de Deus se estabelece, os representantes do reino devem fazer a sua parte. Quando um governo estabelece o seu reino, os seus representantes cumprem o papel de exaltar aquele governo. O que significa dizer que, uma vez que nós compreendemos que Cristo reina nos corações da igreja, do seu povo, nós devemos então avançar para que o reino de Deus se estabeleça em Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, nós preferimos ficar de cá, resmungando, murmurando, falando: nossa, que tempo difícil, o mundo hoje está perdido, as pessoas não querem mais saber a respeito de Deus, e a gente fica lamentando, como o profeta Isaías, que naquela depressão espiritual dizia: ah, Senhor, só restou a mim, não há mais ninguém, quando ele deveria, na verdade, levantar a cabeça, saber que havia ainda mais de 7.000 que não haviam se dobrado a Baal, e seguir, avançar. Quando nós oramos: venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, nós podemos até ser poucos, podemos até ter pouca força, mas nós estamos avançando no poder da glória, da graça do Senhor. Assim como Davi, que não se assustou diante do tamanho daquele homem, quase 3 metros, contra o qual ele lutou. Era pequeno, frágil, a armadura de Saul não cabia nele, ficou desconjuntado. Ele disse: olha, eu vou tirar isso, está me atrapalhando. E Deus fez com que o poder da graça, da glória de Deus, derrotasse aquele gigante filisteu, Golias. Também contra Jericó, uma cidade muito capacitada. Certamente o povo de Israel não seria páreo para aquela cidade, contudo, eles não lutaram sozinhos, eles lutaram pelo poder da graça do reino de Deus. Meus amados irmãos, quando o reino de Deus avança sobre as pessoas, sobre os corações, não há quem possa impedir. E como eu disse hoje pela manhã, nós não podemos transferir o poder de Cristo para outras coisas. Às vezes, meus amados irmãos, eu fico assustado quando vejo igrejas criando movimentos, ideias, tentando inventar coisas para tornar mais atrativo o Evangelho. Gente que parece querer ser mais sábia do que Deus, como se dissesse: não, esse negócio de simplesmente abrir a Bíblia e pregar a Bíblia é coisa do passado, as pessoas não querem saber sobre isso. Vamos inventar alguma coisa? Vamos tornar a pregação, o Evangelho, o culto, uma coisa mais atrativa, mais cultural, para atrair as pessoas. Meus irmãos, nós não podemos querer ser mais sábios do que Deus. O nosso Deus disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou nós cremos nisso, ou nós fechamos a Bíblia, jogamos fora e fechamos a igreja. Porque se nós somos maiores do que Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós achamos que são nossas técnicas que vão dar certo, para que ler a Bíblia todo dia? Para que pregar a palavra de Deus? Fechemos isso, adotemos os livros de autoajuda, será muito mais compensatório. Ou nós cremos que o Evangelho de Cristo é suficiente, ou nós deixamos de ser chamados cristãos. Porque os cristãos sempre creram que o Evangelho de Cristo é suficiente para transformar corações.
Por isso, quando você orar, venha o teu reino. Saiba que o que você está dizendo é: Senhor, o governo do Senhor, a soberania do Senhor, o poder do Senhor são imutáveis, inegociáveis, e que isto se estabeleça de tal maneira no nosso meio, que nós não precisemos de nenhuma outra coisa, e que a tua palavra seja suficiente para transformar corações. Ah, meus amados irmãos, como seria bom se os crentes crescem nisso de verdade. Como seria bom se os crentes crescem naquilo que a própria palavra de Deus diz a respeito de Deus, a respeito do homem, a respeito do Evangelho. Isso resolveria muitos dos nossos problemas, acabaria com muitas das nossas crises, faria-nos muito mais amigos de Deus, muito mais próximos do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós ainda podemos pensar sobre essas coisas, refletir sobre isso. Porque, meus amados irmãos, em algumas igrejas, em alguns contextos, esta apresentação que eu estou lhes fazendo aqui, nem é mais possível. Não há mais espaço para isso. Existem pastores por aí, como Ed René Kivitz, que está indo à televisão para propor uma revisão da Bíblia, uma reescrita, uma reinterpretação da Bíblia, para que ela caiba no contexto atual, contemporâneo. Há pastores famosos por aí, que têm desconsiderado o valor da palavra de Deus, negado a inspiração das Escrituras. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós mesmos somos enredados por aquilo que Paulo chama de vã filosofia, sutilezas, que muitas vezes nós não percebemos, mas estão aí, entrando na nossa vida para substituir o poder do Evangelho. Jesus Cristo sempre dizia de maneira simples às pessoas: a única coisa que você precisa fazer para sair dessa condição de miséria é crer no Senhor Jesus Cristo. É só isso que as pessoas precisam fazer, crer no Senhor Jesus Cristo. Aqueles endemoniados que causavam medo nas pessoas, medo, foram curados pelo poder do Evangelho. Aqueles endemoniados não precisaram tomar nenhum tipo de medicamento psiquiátrico. Eles foram curados pelo poder do Evangelho. Jesus dizia: saia dele, e o demônio saía. No entanto, hoje nós estamos entulhados de crentes que dependem de medicamentos psiquiátricos. E eu lhes pergunto, por quê? Somos mais sábios do que Jesus? Os médicos atuais curam mais do que Cristo? Onde está nossa fé, queridos irmãos? Venha o teu reino. Quando a igreja de Cristo se render aos pés de Jesus, quando a igreja de Cristo entender que o reino se estabelece pelo poder do Evangelho, nós seremos curados, meus irmãos. Curados. Curados. As pessoas serão renovadas dentro do seu espírito. As pessoas serão transformadas em seu ser, de tal maneira que aqueles que cambaleavam não vão cambalear mais, de maneira que aqueles que duvidavam não vão duvidar mais, aqueles que roubavam não vão roubar mais, aqueles que mentiam não vão mentir mais,
porque este é o evangelho da graça de Cristo Jesus, do poder de Deus, que tira as pessoas do império das trevas e transporta essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. Ou nós cremos nisso, ou nós precisamos procurar outra religião, porque nós não somos crentes de verdade. Ou nós cremos que o evangelho cura, ou nós precisamos questionar a nossa fé. Ou nós cremos que Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que todas as coisas que pedimos ou pensamos, ou nós devemos buscar outra religião. Crê somente, foi a resposta que Jesus deu àquele homem cuja menina estava doente. Crê somente. Crê somente. Não é o remédio que vai curar você, é o poder de Deus. Ele pode até usar o remédio, se quiser, mas também pode não usar o remédio, se quiser. É Cristo que cura a alma, o corpo, o coração. Este é o evangelho da graça de Deus, este é o evangelho do reino. Este é o evangelho do reino. E este evangelho, meus irmãos, precisa ser pregado às pessoas. Meus irmãos, tem gente que acha que o nosso mundo é um mundo mais evoluído, simplesmente porque as ciências estão descobrindo diversos problemas para estudar. No entanto, é uma geração mais enferma que nós vimos. É um povo mais doente. É um povo mais depressivo, mais ansioso. Ora, se fosse a ciência e o autoconhecimento que curasse as pessoas, nós já estaríamos vivendo muitos anos. Já não estaríamos mais preocupados com estas doenças. Mas veja, quanto mais os homens confiam nos seus próprios métodos, mais os homens se adoecem. Porque o remédio para nossas doenças não são os nossos métodos, nem as nossas descobertas. O remédio para nossas doenças está aqui. Porque é aqui que Deus diz quem é o homem. Eu não preciso de antropólogo, de sociólogo, de filósofo para dizer quem é o homem. Deus me diz quem é o homem. O homem é um ser criado por Deus, bom, que caiu em pecado, se destruiu espiritualmente, está morto nos seus delitos e pecados. Tudo o que faz desagrada a Deus, e se Cristo não tirá-lo desta miséria, ele vai ficar nessa miséria para sempre. Inutilmente ele vai gastar dinheiro com terapias, porque o problema dele não é esse, o problema dele é o coração, que está longe de Deus. Ele pode se sentar num divã durante 50 anos. Se o espírito não converter o coração, já era. Além de doente, ele ficará pobre. O que salva o coração é o evangelho da graça. O que salva o coração é a palavra de Deus, que vai lá dentro e mostra o homem que ele é miserável, pecador, doente, que ele está no inferno, a menos que a graça de Deus o resgate de lá. Por isso, quando você orar, venha o teu reino, você deve saber que você não está fazendo uma oraçãozinha simples. Você está dizendo, pedindo a Deus: Senhor, elimine de nós toda confiança, toda autoconfiança, toda autossuficiência. Venha o teu reino, estabeleça o teu poder sobre nós, em nós. Mostre às pessoas que de fato o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Se o Senhor quiser fazer com que um coxo se levante e anda, o Senhor vai fazer.
Se o Senhor quiser fazer com que um louco se endireite, troque de roupa e venha para pregar aqui na frente da igreja, o Senhor vai fazer, porque o Senhor fez isso no passado e o Senhor pode fazer agora. Este é o reino de Deus, meus amados irmãos. Este é o verdadeiro reino de Deus, que os crentes não sabem mais o que é. O cristianismo perdeu sua razão de ser, sua força. Nós brincamos de ser igreja, de ser religião. Nós queremos dialogar com as pessoas, com o conhecimento humano, como se eles estivessem no mesmo patamar do cristianismo, mas não estão, meus irmãos. Não estão. Jesus Cristo está acima de todo mundo. Jesus Cristo é maior do que Sócrates. Jesus Cristo é maior do que Agostinho, do que Calvino, do que Nietzsche, do que Rogers, do que Freud. Jesus Cristo é maior do que todos estes caras. Mas às vezes nós cremos mais nestes caras do que em Jesus Cristo. Talvez a maior pergunta que nós devemos fazer é: e vós? Vós sabeis quem eu sou? Jesus perguntou isso aos discípulos. Igreja do Vale, vocês sabem quem Cristo é?